Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar, para a glória de Deus. Vimos até agora que a Igreja Romana na Europa, entre o final da Idade Média e no início da Idade Moderna, tornou-se uma instituição marcada pela decadência teológica, moral e espiritual. Toda espécie de distorção era praticada pelos sacerdotes que representavam, e tudo isso era feito em nome da fé em Deus e em nome da Igreja. Lutero e os demais reformados jamais pretenderam criar uma igreja ou denominação. O alvo dele era corrigir os erros e rumos daquela a qual pertenciam. Foi a oposição ferrenha do Papa e do clero que levou inevitavelmente ao cisma. A visão romana cegou a liderança da época, impedindo qualquer possibilidade de diálogo ou entendimento. Porém, os reformadores mobilizaram o povo em torno da pregação bíblica e do testemunho pessoal para trazer a igreja de volta ao padrão fundamentalmente bíblico. Ao contrário do clero romano, que confundia a igreja com seus sacerdotes, os reformadores viam-na como um organismo vivo, cuja existência caracteriza-se pelo sacerdócio universal dos crentes e pela pregação popular. E que a denota originalmente um grupo de cidadãos chamado e reunido em uma assembleia em torno de um propósito específico. O termo de eclésia, com conotação secular, aparece em Atos, capítulo 19, versículo 32 a 41. Em alusão no grupo da cidade revoltada contra a pregação de Paulo. Na maioria das vezes, entretanto, o vocábulo de uma aplicação sagrada. Ao citar expressamente a palavra eclésia em Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus fala a respeito de ego que seria estruturado no futuro e na condição do corpo de Cristo. Seria natural que seus membros dependessem integralmente da obra concluída por aquele que é o seu cabeça. No Novo Testamento, cerca de 80 termos delineiam o significado e o propósito da igreja. Por todo o Novo Testamento, a igreja é retratada como povo de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, aproveitou a descrição de Israel feita no Antigo Testamento para estabelecer uma relação com a igreja de Cristo. Os eleitos são todos aqueles que, por livre escolha, colocaram-se pelo lado de dentro dos limites do sacrifício expiatório de Cristo, efetuando no Calvário, e agora vivem sob a operação ativa do Espírito Santo. Paulo e Pedro, ao usarem essa expressão, não ilude uma classe de pessoa que supostamente teria alcançado certa superioridade espiritual. Ao contrário, os apóstolos falam de um grupo de pessoas comprado pelos precioso sangue de Cristo, que, a partir de então, foi chamado para viver em santidade. Essa figura de linhagem saliente que a igreja é agora o centro da atividade de Cristo. A metáfora, corpo de Cristo, também ressalta a íntima ligação da igreja, entre aspas, um grupo de cristãos, fecha aspas, com o seu Salvador. A metáfora templo do Espírito Santo confirma que a terceira pessoa da Trindade habita na igreja, tanto individual quanto coletivamente. A parte central das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, antes de ascender ao céu, é esta: Cristo não abandonou aqueles que evangelista em sua própria capacidade ou técnica. Ele os comissionou a ir sobre a sua autoridade, no poder do Espírito Santo. Repetidas vezes nessa escritura, os cristãos são demonstrados a edificarem-se mutuamente para assim formarem uma comunidade idônea. A principal responsabilidade da igreja continua sendo divulgar a mensagem da cruz, anunciar as boas novas de salvação. No entanto, por outro lado, como cristãos, não podemos descuidar dos necessitados, por isso representaria o abandono de um grande número de administrações bíblicas acerca de nossa responsabilidade. Pela ousadia e intrepidez dos
reformadores, a eclésia foi preservada ao desenvolvimento do seu eixo bíblico. Cabe à comunidade atuar dos salvos ao redor do mundo, pela intercessão e estudo da palavra, manter a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante na santa e irrepreensível. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra se encontra em Atos, capítulo 20, versículo 28, que diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vai constituir bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso. A igreja é constituída por pessoas que foram regeneradas por Cristo e habitadas pelo Espírito Santo. Elas receberão um chamado divino para viver fora do mundo e dos seus princípios. Da mesma forma, foram vocacionadas a serviço do reino. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, grande Deus. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, meu Pai, que nós venhamos estar, meu Pai, sempre nos teus caminhos, sempre, meu Pai, andando, Senhor Deus, novidade de vida, foi para isso que o Senhor nos chamou, Senhor, que nós venhamos falar da tua palavra, Senhor Deus, para aqueles que estão perdidos, meu Pai, para aqueles que não te conhecem, pois, meu Pai, ainda há tempo, meu Pai, de ser salvo, ainda dá tempo, Senhor Deus, meu Pai, deles ter um encontro contigo, Senhor, Pai amado, Pai misericordioso, que o Senhor não quer que nenhum se perca, Senhor Deus, meu Pai, que nós viemos, Senhor Deus, meu Pai, a estar, Senhor Deus, meu Pai, pedindo ajuda, Senhor Deus, meu Pai, ao teu Santo Espírito para convencer, meu Pai, eles do pecado, da justiça, do juízo. Oh, Espírito Santo, convence eles do pecado, da justiça, do juízo. Traga eles de volta para a tua casa, aqueles que se perderam e aqueles que estão, meu Pai, presos, Senhor Deus, meu Pai, que o Senhor venha soltar, Senhor Deus, meu Pai, quebra as gemas, quebra as correntes, quebra, Senhor Deus, meu Pai, tudo que prende, meu Pai, para que eles venham, meu Pai, te conhecer, meu Pai, ter um encontro contigo. Pai, eu que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.